Olá, meu nome é Juan Adolfo Brandt, falo o nome do IPEP, Instituto de Pesquisa em Psicanálise e Psicopatologia de Brasília. Estamos aqui em abril de 2020, mas especificamente no dia 21 do mês, né? O nosso tema é a questão do discurso do psicanalista. Um discurso que pode ser afetado pela submissão a um outro discurso que vai além da psicanálise. Discurso de poder, discurso da perversão. Eu quero começar trazendo uma afirmação. A palavra do analista surge como indutora da retirada dos véus que representam a ilusão e impedem que o sujeito lide com a realidade que o atinge. E essa palavra surge ante a manifestação de um inconsciente e vai ter o sentido de conduzir as associações do sujeito da análise em busca de uma consciência. Uma consciência que, então, represente que ele escapou das amarras do inconsciente, que ele descobriu os véus que lhe impediam o contato com a realidade. No uso da palavra, o psicanalista se apoia na sua própria experiência clínica. Também na sua própria análise. E nas construções da psicanálise que vêm de Freud, fundamentadas em Freud. E também nas interlocuções que tenha conseguido manter na supervisão de sua formação, durante sua formação. Então, a palavra do psicanalista, ela remete a um tipo de pensamento que coloca as ilusões no lugar de ilusões. Traz o sujeito da análise a reconhecer que aquilo que ele percebe pode não representar a realidade. Permite que este sujeito consiga sair de suas repetições. As repetições que fizeram sua história e que agora podem encaminhá-lo para uma revisão de seu percurso. Mas ocorre a subversão da palavra do analista. Quando isso pode acontecer? Quando ele se socorre de experiências não analíticas e teorias que não se sustentam nos princípios da psicanálise. Além disso, ocorre, muitas vezes, por vezes, que o psicanalista precisa se socorrer de campos de conhecimento que escapam à psicanálise. E aí também reside um outro perigo, porque nestes campos externos à psicanálise podem estar sendo colocadas como informações da realidade falsas premissas, falsos conhecimentos, que escapam aos critérios da ciência. Nesses casos, podemos aprender que o psicanalista, se ele embarca nessa, ele está retido em algum ponto cego de sua análise pessoal. Então, e nestes tempos em que a civilização está sendo induzida a ter medo, e esses medos têm uma base real, mas também tem uma base fantasmática tremenda, o grande perigo
para o psicanalista que está lá com seus pontos cegos é que ele não perceba que está se submetendo a um discurso perverso em nome do desejo de fazer o bem. E aqui eu me reporto particularmente ao discurso do Fique em Casa. Quando um psicanalista alardeia, além de si, o discurso do Fique em Casa, ele está se submetendo a um discurso que ele recebe da mídia e de sujeitos que se supõem donos de um saber, que lhe dizem que isto é verdadeiro. E o que acontece então com esse analista? Ele está submetido, devido aos seus pontos cegos, aos seus medos infantis que de repente retornam. Ele, como toda essa população, que fica assustada efetivamente quando vem informações ameaçadoras de que ele pode ser atingido por um ser ou um não ser, um algo que ele não discrimina, que é definido como vírus e que tem algo de fantasmático no vírus, na medida em que ele não é visível. Então ficam essas pessoas todas amedrontadas. E o que a gente pode pensar ali? No medo infantil, a criança, ela não consegue lidar comumente com aquilo que lhe é contado como amedrontador. O trauma, que Freud tanto falou, e que leva ao recalque, ele tem duas premissas. A questão da sexualidade incompreensível para a criança, porque ela ainda não reconhece em si as questões da diferença sexual e da maturidade sexual. E o outro ponto é o que o Freud colocou como Schreck, que é um termo alemão que fala de susto. Então, o susto, o que é o susto? O susto remete ao medo, o medo de algo que a criança também não consegue compreender devido à sua pequenez e à sua insuficiência de conhecimento da vida e do que existe na vida, na realidade. Então, o que acontece? Se regredimos a esse lugar, nos remetemos ao sujeito do desamparo, aquele que teme que alguma coisa negativa aconteça em sua vida. E ele teme, inclusive, abrir a porta, olhar por fora da janela, ou abrir uma porta de armário, porque lá pode estar o fantasma, o perigo, aquilo que causa medo. E ele também tem medo de trazer este ser fantasmático, para o seio deste núcleo familiar, aqueles vínculos. Ele teme ser atingido e teme que seus objetos de amor sejam atingidos. Então, agora quando vemos que o próprio discurso do psicanalista se deixa tomar por esse tipo de mensagens, podemos ver que o sujeito suposto saber está se submetendo a um outro sujeito de um saber suposto. E os medos, então, passam a ser propagados por uma figura, sujeito suposto saber, o sujeito da psicanálise. Bom, então estamos perante um perigo para uma boa prática clínica. Agora, se não é o caso que nós estamos falando desse psicanalista, estamos perante psicanalistas perversos. Esse tema não quero nem discutir aqui, prefiro pensar que estão nos pontos cegos. E os pontos cegos precisam ser trabalhados. Sabem, existem fatos históricos envolvendo a psicanálise. Um autor inglês, Frosch, traz bem a questão que a psicanálise enfrentou durante o regime nazista, quando a sociedade de Berlim foi ocupada por um primo, parece um primo, parente de Himmler,
e ali estabeleceu práticas ditas psicanalíticas para fazer tratamentos intensivos a pessoas que não estavam de acordo com os princípios de um bom soldado nazista. E as práticas podem ser consideradas antiéticas dentro da psicanálise. Bom, isso aconteceu no Terceiro Reich, na Alemanha, mas nós sabemos também quanto coisas semelhantes aconteceram na Rússia, né? Lá com Stalin, na China com Mao e em Cuba com os Castro. Então, quando a psicanálise chega a esse ponto de repetir um discurso de poder, ela se perde, como se perdeu na Alemanha e como ela não conseguiu preencher certos espaços na antiga União Soviética, na China, em Cuba, e sabe-se mais lá onde. Então, esta temática se torna relevante neste momento, porque podemos estar perante o que Balint já havia denunciado nos anos 50, de que a psicanálise naquela época não estava com candidatos que permitisse uma análise suficientemente profunda. Parece-nos que nesse momento estamos perante um bom grupo de analistas que trazem a mesma questão. E é necessário repensar. O psicanalista, ele não pode dizer fique em casa. Ele não tem esse lugar. Ele não tem direito a esse lugar. Se ele faz isso, ele deixou de ser psicanalista. E recentemente eu fiz um vídeo em que eu trazia a psicologia das massas e a análise do Freud e colocava bem a questão do ideal de ego que se deixa sobrepor por um ideal de ego do líder, que vira então ideal de grupo. Então, pensando o inconsciente como camadas superpostas, a gente pode pensar naquela obra do Freud que um ideal de ego do próprio sujeito se deixa sobrepor por um ideal de ego que se sobrepõe, que é o do líder, que é do grupo, então o ideal de ego dele está submetido. Pensando que o sistema psíquico ele é efetivamente composto por camadas, e pensando que a mídia hoje tem este poder tremendo de provocar medo, um medo que chega a esse ponto de se repetir discursos sem questioná-los, podemos estender um pouco o conceito lá na obra freudiana, pensando que não é só o ideal de ego que se deixa sobrepor para um ideal de grupo. Podemos pensar que uma nova camada de registros psíquicos que inclui o ideal de grupal se sobrepõe a uma camada em que estava o ideal de ego do sujeito e outros registros. E é isto que faz com que essas pessoas, então, fiquem em casa, sem nem se arriscar a olharem para fora. E isto é igualzinho à criança desamparada. Então, o psicanalista que diz fica em casa, ele ultrapassa o limite de sua intervenção. Se ele dissesse ou reconhecesse que existe uma situação, existe uma informação que é divulgada pela mídia, e se ele, já que está assistindo à mídia, avaliasse o que está sendo alardeado e procurasse ter informações mais completas de tudo que ali está em jogo e o que representa, talvez ele pudesse dizer, olha, existe toda uma divulgação recomendando ficar em casa, mas também existem opiniões bastante divergentes. É algo com que você terá que lidar. Mas psicanalista não pode, não deve chegar ao ponto de dizer uma recomendação que ele não sabe quais serão as consequências. Ele não pode assegurar que isto é verdade.
E o ficar em casa implica em não sair. Mas como você não vai sair? Você tem as práticas físicas, você pode precisar ir a um hospital, a uma farmácia, a um mercado. Você pode não suportar ficar em sua casa, você pode entrar em angústia, você pode adoecer porque ficou em casa. E o psicanalista sabe disso. É isso. Obrigado. Entre em contato com a gente, nós temos formação, temos análise pessoal, supervisão, temos grupos de estudo, seminários. Fazemos um trabalho importante aqui em Brasília de formação de psicanalistas. Até uma próxima.